Tipo, transexual pra mim era, sei lá, travesti, prostituta, sabe? Era aquilo. Tipo, essas pessoas estão aqui em volta, sou eu. E aí galera, eu sou a Juliana do Vestindo a Pele. Hoje a gente tá aqui com o Luca, do canal Transdiário. E a gente vai falar hoje sobre transexualidade. Tudo bom, Luca? Olá pessoal, tudo bom? O que é transexualidade pra galera que não tá acostumada a ouvir falar sobre isso? O que é a identidade de gênero? Eu tento explicar de uma maneira bem simples, assim, o que significa transexualidade, né? Que primeiro que a galera confunde muito a identidade de gênero com a sexualidade. Identidade de gênero é sempre quando eu falo quem sou eu, enquanto a orientação sexual é por quem eu me atraio. Então, quando eu falo sobre identidade de gênero, é como eu me identifico, assim, quando eu olho no espelho, se eu tô feliz com aquilo que eu vejo, se eu não tô feliz, se eu concordo com o gênero que me deram quando eu nasci ou eu não concordo. E aí, se as pessoas concordam, tipo assim, eu nasci, o médico falou que eu era uma menina. Se eu concordo com isso, tá tudo bem? Eu sou uma pessoa cisgênero. E aí, se eu não concordo com isso, como é o meu caso, quando eu nasci, o médico falou que eu era uma menina. Então, eu sou um menino transexual, porque eu, mudei de gênero. Em que momento você teve essa certeza de que não então, era... é muito doido pensar nisso, assim, sabe? Eu acho que foi uma construção de vários momentos. Desde a minha infância eu tenho N questões, assim, por exemplo, sei lá, quando eu era criancinha, com 3 anos de idade, eu ia no quintal e enterrava os vestidos, sabe? Tipo, pra minha mãe não me colocar um vestido. Então, tipo, desde sempre esses sintomas, entre muitas aspas, porque não é uma doença, né? Mas, tipo, estavam ali coisas que mostravam que eu era uma pessoa... Sinais, né? Eram sinais, assim. Eu lembro que o meu cabelo, ele era curto, eu vestia bermuda, camiseta e tal, detestava usar vestido, essas coisas. E fui vivendo no meio de meninos durante a minha infância. Eu vi que eu não era igual os meninos. E os meninos viram que eu não era igual a eles, assim. O problema começou a aparecer quando chegou mais ou menos na adolescência. Porque aí eu vi exatamente que eu era muito diferente, assim, das outras meninas. E é muito bizarro, porque até mesmo quando eu penso nisso, quando tô reunido com outras meninas, eu nunca consegui pensar nós, né? Nós meninas. Eu sempre pensava eu e elas. E aí que eu realmente entendi que, putz, eu tenho uma coisa acontecendo aqui que tá meio errada, sabe? Tipo, na minha adolescência eu tentei ser uma menina heterossexual, não sei o que, não deu muito certo. Aí depois eu me identifiquei como lésbica, comecei a ficar cada vez performando mais o masculino, vestindo roupas mais masculinas, cabelo mais curto e não sei o que, blá. Só que eu não chegava, tipo, não era isso. Tinha várias coisas que eu não reparava, que eu só reparei depois em terapia, assim, que, por exemplo, eu evitava olhar no espelho, eu detestava colocar vestido, essas coisas, tipo, sempre pra mim foi um problemão, assim. E aí aconteceu que eu fui morar em Portugal, e eu fui com a minha ex-namorada na época, e ela estudava muito sobre gênero. Eu brinco que ela que me tirou do armário, assim, porque... tipo, ela me dava altas coisas pra ler, meio que ela já tinha sacado, sabe? Só que ela não podia chegar pra mim e falar, oi querido, tudo bem, você é transexual? Então ela foi me dando leituras, várias coisas, assim, falando, lê isso aqui, vê o que você acha e tal, vamos conversar e não sei o quê. E eu comecei a ter um discurso do tipo, se eu fosse mais jovem, ou se minha família fosse mais de boa, eu teria feito a transição, mas hoje eu aprendi a lidar com o meu corpo e tá tudo bem, não sei o quê. Que na real era tipo só porque eu tava com muito medo, na real, sabe? Pô, eu lembro que eu vim pro Brasil pra um carnaval e aí o meu melhor amigo tava namorando uma menina trans. Então eu pude fazer pra ela várias perguntas que, a internet não responde, sabe? E aí
eu comecei a ver que aquilo era uma realidade, que era uma opção, que eu poderia fazer isso, sabe? Que existia isso, assim. Tipo, transexual pra mim era, sei lá, travesti, prostituta, sabe? Era aquilo. Aí teve a primeira caminhada do Orgulho Trans aqui em São Paulo e eu fui. E na minha cabeça eu tava indo, tipo, eu vou lá apoiar a Mel e não sei o que, blá blá blá. Só que chegou lá, me deu um bug na cabeça. Que eu comecei a olhar em volta e falar, eu não tô aqui pelo Mel, eu tô aqui por mim. Tipo, essas pessoas estão aqui em volta, sou eu, sabe? E aí eu lembro que eu chorava horrores, eu olhava pra minha ex-namorada com uma cara de desespero, assim, do tipo, velho, e agora que eu não vou poder mais mentir pra mim mesmo? Tipo, sabe? me encontrei, né? Me encontrei, só que com isso vem um medo enorme. Sim. Que é o e agora? Tipo, minha família, meu trabalho, meus amigos, como é que vai ser, o meu corpo, o que vai acontecer, tipo, 1 milhão de coisas começam a passar na sua cabeça, sabe? Cheguei em Portugal, de volta dessa viagem, escrevi um e-mail pros meus pais. Guardei esse e-mail, falei, quando eu tiver coragem, é só apertar o enter. Já tá lá. Aí eu lembro que demorou mais de mês, assim, pra eu criar essa coragem. Aí eu criei, assim, um dia, tipo, falei, quer saber, foda-se, é agora. E eu lembro que foi bem na época em que a transição da Caitlyn Jenner veio, tipo, com tudo na mídia, assim. E ela foi um grande fator de decisão pra mim, porque eu olhei e falei, não vou esperar eu ter 60 anos pra ser quem eu sou, sabe? Aí eu fui, mandei pros meus pais. Foi meio foda no começo, assim, até eles entenderem o que era, tipo, entenderem que não era uma modinha, que não era influência dos meus amigos, que eu não tava viajando, né, e que eu não ia pra sala de cirurgia na manhã seguinte colocar, sei lá, silicone industrial no meu corpo, tipo, tinha umas coisas muito bizarras, assim. É um tabu, né, a transexualidade. Muito total, grande. Assim, as pessoas não têm zero conhecimento. Zero, assim. Então teve um período de aceitação e educação dos meus pais. E pra mim também, que foi muito importante. A minha primeira questão, que sempre foi uma coisa foda pra mim, foi o peito. Então eu cheguei lá, a única certeza que eu tinha era, eu quero tirar o meu peito. O primeiro passo pra gente que é trans é lidar com a nossa própria transfobia. Eu até tava falando com a minha psicóloga outro dia que pra mim o que mais pesa hoje são as microagressões, assim, são aqueles pequenos comentários, aquelas coisinhas que às vezes as pessoas nem sabem que elas estão sendo transfóbicas, mas elas estão, sabe? Então, como é que você vai lidar com tudo isso que acontece diariamente, além da sua ansiedade para todas as mudanças, além dos seus medos, de, sei lá, eu tinha medo de agulha. É uma pressão psicológica. Tipo, coisas bestas, tipo, eu tinha medo de agulha, eu tenho que injetar testosterona. Vamos ter que lidar com isso, entendeu? Tipo, eu morria de medo de cirurgia, mas eu preciso fazer uma cirurgia, como é que vai ser, sabe? Então, além disso tudo, você precisa estar muito bem preparado e amparado psicologicamente pra você não ter um surto. É uma mudança definitiva, né? Então isso deve pesar muito, assim. Com certeza. Será que eu tenho certeza absoluta disso? Com certeza. No entanto que a maioria dos meninos que vêm conversar comigo e tal, por causa do canal, essa é a primeira pergunta. É tipo, Luca, como você teve certeza? Então não leva isso a ferro e fogo, porque eu não sou nenhum especialista, mas vou contar um pouco como é que foi pra mim. Tem algumas coisas que eu acho que você tem que fazer se você suspeita que você é trans. Pesquisa na internet. O que é identidade de gênero? Pesquisa canais de outras pessoas trans, blogs, sites de associações. Procura saber tudo sobre identidade de gênero e transexualidade, sobre gêneros e tudo, pra você saber se é aquilo mesmo que você se identifica ou não. Então assim, eu sei que eu tô extremamente infeliz com o corpo que eu tenho hoje, naquele momento. Então, a partir dali, qualquer coisa que mude pra mais próximo do que eu quero, já é um ganho, entendeu? Agora, tem frustrações? Tem, lógico, eu queria ter 1,80 m de altura, eu não tenho, entendeu? E a testosterona não vai fazer eu ter 1,80 m de altura, entendeu? Pode ser que um dia eu fique careca? Pode ser. Por causa da testosterona. Mas isso, entre ter isso
e entre ser a vida inteira identificado como mulher, cara, prefiro ficar careca, entendeu? Tipo, então acho que é o tempo todo você colocando na balança, assim, e vendo se é isso mesmo que você quer. Mas a minha relação com o meu corpo era muito doida, porque eu conseguia reconhecer que o meu corpo era bonito, mas eu via o meu corpo em terceira pessoa. Tipo, eu olhava e falava, beleza, esse corpo é bonito, mas ele não é meu. Entendeu? Nossa, que interessante isso. Então é muito foda, assim, tipo... Eu lembro que na minha primeira sessão de terapia, eu cheguei pra psicóloga chorando horrores, assim, falei, meu sonho, se você me perguntar qual é o meu sonho, é um dia ir de bermudinha e sem nada pra praia, esse é o meu sonho. E falando isso em tom de ridículo, eu tava, tipo, nossa, que ridículo. Que besteira. Mas, tipo, e ela falou, não, é uma coisa que realmente faz uma diferença, né? E isso é, assim, um sinal claro da sua transexualidade, sabe? Tipo, isso pra você é uma coisa muito importante, você pensa nisso diariamente, sabe? E como que era pra você se relacionar com outra pessoa? Tipo, ter aquele corpo que você não via como seu e ter que se expor pra outra pessoa daquela maneira. Então, pra mim, principalmente quando se fala assim de relações sexuais, o momento de tirar a roupa sempre foi um anticlímax. Tirar a roupa, esfriou. E aí, com a relação lésbica, eu conseguia, de alguma maneira, performar o masculino, assim. Então, sei lá, com cintas e coisas e, enfim, eu conseguia performar bem o masculino. Toda vez, para eu conseguir alcançar o orgasmo, eu tinha que mentalizar que eu era um cara cis que tava transando com aquela menina. Essas conversas tem que ter, sabe? E a outra pessoa tem que saber escutar. Então, por exemplo, no caso das pessoas trans, tem muitas que têm disforia, sei lá, uma disforia muito grande com alguma parte do corpo. Então, se a pessoa fala, por favor, tal parte não toca, não toque. Aproveitando que você falou de disforia, o que significa isso? Então, disforia é o oposto de euforia. Então, assim, enquanto a euforia é uma alegria extrema, a disforia é um desconforto extremo. Então, sei lá, tem algumas partes do meu corpo, por exemplo, que eu sou bastante disfórico. Aquela parte, ela me traz um desconforto tão grande que ela me traz uma certa forma de sofrimento, entre aspas, assim. Hoje eu gosto de quase tudo no meu corpo. Tipo, eu acho que eu nunca tive tão confortável e tão feliz com o meu corpo igual eu tô hoje, assim. Eu acho que a genitália ainda me traz uma disforia muito grande, assim, a ponto de eu cogitar fazer a cirurgia genital. Então, essa é uma questão que eu tô trabalhando hoje em mim, assim, se eu quero fazer a cirurgia, se eu não quero, quais são as implicações, porque é uma cirurgia super complexa e não é uma cirurgia, são várias cirurgias, na verdade. Então, assim, tem todas essas questões e é aquilo, é irreversível, né? Então não dá pra arrepender no meio do processo. E você falou que você tinha um grande desconforto com os seus seios. Uhum. Como que foi depois que você fez a mastectomia? Qual foi a sensação de, tipo, se olhar no espelho e não ter mais? Foi o dia mais feliz da minha vida, de verdade. Foi tipo... Eu lembro claramente, assim, porque no dia da cirurgia você sai meio fudido, né? Tipo, tava todo fudido, cheio de coisa aqui e tal. Mas a primeira vez em que eu pude tirar os curativos e que eu pude colocar uma camiseta sem usar binder, sem usar faixa, sem usar nada, foi tipo, velho, eu tô livre, sabe? Tipo, acabou, assim, tipo, tá resolvido. Então, nossa, pra mim foi... Eu não sei nem explicar a alegria que eu senti, sabe? É libertador. Né? Nossa, é libertador. O que pra você falta mudar ainda? Cara, eu acho que nada, assim. Eu acho que essa é a minha grande questão hoje. O resto é estético, mas que qualquer pessoa, qualquer ser humano tem uma questão estética pra resolver no corpo, sabe? Mas eu acho que pra mim
a genitália é o principal o principal ponto de reflexão que eu tenho hoje, assim. De resto, já tô super feliz, sabe? Tipo, eu acho que não tem que mudar mais nada. Que bom, que bom. Bom, gente, é isso. Por hoje é só. Foi muito bom conversar com o Luca, conhecer um pouco mais sobre essa questão da transexualidade. Então, muito obrigada. Obrigado. Pra quem quiser conhecer mais sobre o mundo do Luca, vai no canal dele, chama Transdiário. Então, acompanhem os vídeos dele e acompanhem os nossos também. Fiquem de olho nos próximos episódios do Vestindo a Pele. Se inscreve no canal, curte, deixa seu like. Compartilha com os amigos. É isso aí. Então é isso, galera. Valeu, muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau. Mesma viagem e eu fui. Mano, não é possível, velho. Acho que a gente vai ter que repetir, não entendi nada. Mas tá mandando benzão, velho. Tá falando super bem. Vai ser bem, né? Receba.